Agora eu quero contar para vocês e trazer numa linha do tempo quais foram as situações que teriam motivado essa decisão do ministro Alexandre de Moraes a partir do que ele mesmo publicou ontem ao determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Tudo começou, claro, com outras situações e investigações em torno de Jair Bolsonaro, mas a situação escalou no dia 25 de maio de 2025, quando o Supremo abre uma investigação sobre a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Atuação, inclusive, que depois culminou com essa resposta dos Estados Unidos, de certa forma, por meio da lei Magnitsky, com punições para o ministro Alexandre de Moraes e com possibilidade também de dificuldade de negociação da taxação por causa da maneira como os Estados Unidos entendem que o judiciário está agindo para impedir a atuação de políticos como Jair Bolsonaro e também a atuação de empresas norte-americanas, aquelas que lidam com as redes sociais e a internet aqui no país. Aí, no dia 5/5, Jair Bolsonaro disse que enviou 2 milhões para o filho lá nos Estados Unidos. Então, há uma ligação desses dois eventos aqui que são muito próximos. Então tem, no dia 5, Jair Bolsonaro, numa conversa ali, é chamado ao Supremo Tribunal Federal para explicar e há também a informação de que ele enviou esses 2 milhões de reais. Jair Bolsonaro, à época, disse que enviou os 2 milhões para que o filho pudesse se manter com a família lá nos Estados Unidos, já que o custo é em dólar e por isso haveria essa situação. Só que o ministro Alexandre de Moraes entendeu depois, então, ao abrir a investigação, que esse dinheiro enviado serviria como uma forma de conluio para atuar nos Estados Unidos contra a soberania brasileira. No dia 18 de julho de 2025, o ministro Alexandre de Moraes determina então que Jair Bolsonaro use a tornozeleira eletrônica, ao dizer que haveria a possibilidade, inclusive, dele deixar o país, embora a defesa tenha contestado isso, já que nem o passaporte Jair Bolsonaro tinha mais. Aí, no dia 21, Jair Bolsonaro vai lá e expõe a tornozeleira. Vocês se lembram? Naquela conversa com a imprensa, vários parlamentares aliados depois fizeram publicações. Aí todo mundo ficou, vixe, será que o ministro Alexandre de Moraes vai pedir a prisão de Jair Bolsonaro? Naquele momento, não. No dia 24 de julho, Alexandre de Moraes fala, não haverá determinação de prisão, mas fica aqui um alerta para Jair Bolsonaro. Ele não pode descumprir a determinação de proibição para publicação nas redes sociais, sequer de aliados. Aí o que acontece nas manifestações deste fim de semana? Há aquela publicação na página do senador Flávio Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro. Logo depois, Flávio apaga essa publicação de um vídeo do pai falando sobre a manifestação, exatamente por orientação, segundo ele, dos advogados de Jair Bolsonaro. E há aquela ligação também que o deputado Nicolas Ferreira faz com Jair Bolsonaro no momento da manifestação. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, diz, se Flávio postou e apagou, é porque estava errado. Só que o Flávio Bolsonaro nega essa intenção de que Jair Bolsonaro queria burlar o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a Janaína Camelo está conosco e vai trazer essas informações ao vivo a partir de agora. Conta pra gente essa versão de Flávio Bolsonaro. Janaína, bem-vinda mais uma vez. Pois é, Evandro, o que o senador Flávio Bolsonaro disse. Ele disse que foi ele mesmo que postou ali esse conteúdo nas redes sociais e que não foi a pedido do pai dele, de Jair Bolsonaro. Não foi qualquer intenção de Jair Bolsonaro de burlar aí as medidas cautelares que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí ele foi perguntado, porque essa fala do senador aconteceu durante a coletiva de imprensa da oposição hoje de manhã. Então ele foi perguntado pelos jornalistas, mas por que então o senhor apagou essa publicação nas redes sociais logo depois? Ele disse que apagou porque foi orientado pelos advogados de Jair Bolsonaro. A gente vai ouvir esse trechinho da explicação do senador. Eu teria o meu direito de postar qualquer coisa que eu quisesse nas minhas redes sociais, uma vez que a medida cautelar do Alexandre de Moraes dizia respeito a que Bolsonaro não falasse sobre o processo dele. E foi o que eu fiz, com a convicção de que, obviamente, na cabeça de qualquer pessoa normal, não traria problema nenhum. Porque foi eu que postei, não foi o presidente Bolsonaro que pediu para eu postar, para burlar qualquer medida cautelar, para indiretamente usar a rede de terceiros para se promover. Não. Eu tenho as minhas redes sociais próprias, postei por minha convicção, por achar e ter certeza de que não tem absolutamente nada
que confronte essa medida cautelar ilegal do Alexandre de Moraes. Pois é, só lembrando que Alexandre de Moraes decretou a prisão de Jair Bolsonaro, entenderam que ele descumpriu medida cautelar, porque nas manifestações do último domingo, o ex-presidente produziu conteúdos para serem divulgados nas redes sociais do filho dele, de aliados e de seguidores, conteúdos ali com ataques ao STF, apoiando a interferência dos Estados Unidos no Brasil, né? Então, ali em falas, como você disse, como você explicou aí, Evandro, falas que foram por telefone, né? Ele foi colocado em viva voz, tanto por Flávio Bolsonaro, ali diante dos manifestantes no ato em Copacabana, como por Nicolas Ferreira também, o deputado Nicolas. Então foi esse o entendimento do ministro, né, dizendo que ele sim descumpriu uma medida cautelar, porque essa medida cautelar específica é de que ele não pode usar as redes sociais, nem mesmo usando as contas de outras pessoas, terceiros. Agora, olha só, Flávio Bolsonaro também disse o seguinte, ele foi perguntado pelos jornalistas se ele está sabendo se há algum risco ali de novas sanções por parte de Donald Trump ao Brasil depois dessa prisão decretada. E ele disse o seguinte, ele disse que se criou uma narrativa aí de que Trump estaria sendo manipulado por Eduardo Bolsonaro, que não é verdade, que na verdade Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas que levam informações à Casa Branca, que Trump ouve outras pessoas e toma as medidas da cabeça dele. Agora, com relação às falas de Bolsonaro, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão à defesa de Bolsonaro, é importante frisar aqui que ela disse o seguinte, que a saudação que Bolsonaro fez ali aos manifestantes, no caso ali no ato em Copacabana, que foi a seguinte, abre aspas, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos, fecha aspas. Defesa disse que essa frase não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar, nem como um ato criminoso, e que a defesa vai entrar com recurso aqui no STF. Evandro. Muito bom, Janaína Camilo, obrigado pelas informações. Pessoal, só vou retomar aqui a nossa linha do tempo que eu trouxe agora há pouco, porque eu fiquei encafifado com uma situação e aí eu identifiquei. Aqui, ó, é 5 de junho de 2025 nessa linha do tempo, tá? Então, lá no dia 25 de maio, houve então um inquérito aberto contra Eduardo Bolsonaro pela atuação nos Estados Unidos. No dia 5 de junho, Jair Bolsonaro é chamado a prestar depoimento mais uma vez e ali ele diz que sim, enviou R$2 milhões para Eduardo Bolsonaro para que ele pudesse se manter com a família diante dos altíssimos custos de vida norte-americanos. E aí, a partir disso, houve a investigação se Jair Bolsonaro teria montado, então, um esquema com Eduardo Bolsonaro para atuar contra a soberania brasileira a partir de sanções aplicadas pelos Estados Unidos com articulação de ambos para obstrução da justiça, para impedir que o processo dele seguisse. Então, aqui, ó, 5 de junho de 2025, está feito aí a correção. Alan Gani, o senador Flávio Bolsonaro diz que as redes sociais são dele e que não tem nada a ver o fato dele postar na rede social. Claro, o ministro alega, mas se não tem problema, por que ele tirou? Por orientação dos advogados de Jair Bolsonaro depois. Olha, meu amigo, melhor evitar porque senão a situação vai pegar. Mas Eduardo fala, não houve nenhum tipo de, digamos assim, planejamento do meu pai para essa postagem. Eu usei a minha rede e fiz. Como é que você avalia essa situação? Eu acho que é extremamente coerente a explicação dele, porque é justamente essa a leitura. Se ele quisesse inflamar, ele teria deixado, né? Então ele só ficou com o ônus da postagem, ou seja, ele postou, viu que não seria uma boa, que poderia ter um risco. Esse risco, de fato, se concretizou, infelizmente, e ele acabou tirando. Mas, veja, a medida cautelar, ela já é excessiva. Por quê? Porque você está fazendo uma censura prévia. E não me parece em nenhum momento que houve uma intenção deliberada de ferir essa medida cautelar. Por mais que essa medida cautelar, muita gente, eu também aqui, a gente não concorde com ela, porque fere a liberdade de expressão, tira o direito dele se comunicar, mas não houve uma intenção do presidente ou do seu entorno de ferir essa medida cautelar. Agora, 5h23, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. E para você, Piperno, houve intenção de burlar? Já se sabia a partir da determinação e principalmente do alerta feito pelo ministro Alexandre de Moraes anteriormente de que essas manifestações não poderiam acontecer e mesmo assim o ex-presidente teria ultrapassado esse limite? Eu acho que para um observador que está à distância é impossível
ter total certeza em relação às intenções e às estratégias de todos os lados. Porque o Zé Maria mencionou rapidamente uma hipótese levantada por alguns oposicionistas do presidente Bolsonaro, e eu li isso também a partir de reflexões de diversos personagens que, vejam, o julgamento do processo que tem o presidente Bolsonaro como réu, muito provavelmente acontecerá em setembro, ou seja, daqui um mês e pouco, né? E é quase certo, ou pelo menos é bastante provável que o presidente seja condenado. Muito bem. Ele é um político experiente, é um político sagaz em relação ao jogo, ao tabuleiro da política. E aí, segundo essa reflexão, ele teria, sim, provocado uma situação até para testar o ministro. Ora, fazendo isso, o ministro teria duas possibilidades. Ou poderia adotar as providências que ele realmente anunciou, né? Até porque no dia 24 de julho, Alexandre de Moraes já tinha feito essa advertência. Ele disse que naquele momento Bolsonaro quebrou as cautelares, mas como haviam dúvidas e tal, então ele ia deixar passar. Então é óbvio que o lado bolsonarista sabia que essa operação do último domingo, né, esse vídeo, essa participação à distância aí do presidente poderia acarretar em uma punição maior, sabia disso, mas por que pagou para ver? Porque caso o ministro Alexandre de Moraes fizesse o que realmente acabou sendo feito, né, o presidente Bolsonaro teria mais uma oportunidade para aumentar o engajamento aí da sua causa e unir ainda mais a sua base de apoio lá no Congresso, que está exatamente hoje tentando forçar a barra. Então, dá para excluir essa possibilidade? Eu não sei. Da mesma forma que o ministro Alexandre de Moraes também foi testado. E houve, vejam só como que às vezes as pessoas parece que não conhecem bem os personagens. Teve gente que achou que o ministro fosse se intimidar por conta das providências anunciadas pelo governo americano outro dia, das sanções anunciadas pelo governo americano. Ora, ontem, no intervalo de poucas horas, ele mandou colocar a tornozeleira em um senador e mandou para a prisão domiciliar um ex-presidente. Então, também me parece muito pouco provável que haja alguma coisa que possa, a essa altura, intimidar Alexandre de Moraes. Vamos conversar também com quem tem um entendimento sobre esse assunto, que é o professor... não está conectado. Eu entendi que estava liberado, meu povo. Falou, não, pode ir, está liberado, tal. Então, beleza, daqui a pouco a gente vai com ele. Fala, Zé Maria Trindade, levantou a mão. Pois é, olha, eu tenho duas novidades aí dos últimos instantes. Na Câmara dos Deputados, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, lembra o seguinte, que Daniel Silveira está preso, está com problemas de saúde e ele assinou um ofício pedindo autorização para visitar Daniel Silveira, né? Será uma visita institucional, ele diz que é preciso institucionalizar a visita e também de caráter humanitário, né? É para chamar a atenção do Daniel Silveira, que foi deputado federal e preso, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e a VEP, a Vara de Execuções Penais de quem é condenado pelo Supremo, é o Supremo, ou seja, a pessoa fica presa, o condenado fica preso ao Supremo Tribunal Federal. Isso o PL jogando luzes num parlamentar que muitos acham que é até hoje um prisioneiro político porque continua preso, mas enfim, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo Senado, o presidente senador Davi Alcolumbre acaba de convocar uma reunião de líderes dos partidos políticos para tentar desobstruir o plenário do Senado Federal. O argumento dele é de que o Congresso tem obrigações, que deve cumprir as obrigações, uma pauta extensa para votar e, principalmente, é preciso fazer o plenário funcionar para que todos tenham direito à fala, inclusive os partidos que estão contra exatamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então haverá uma reunião de líderes
e ali o presidente Davi Alcolumbre vai pedir para a desobstrução do plenário. Não está satisfeito, me disseram que ele ficou irritado com essa decisão de ocupar o plenário e imobilizar, e daí a publicação desta nota e a convocação dos líderes para essa reunião. Exatamente, Zé Maria Trindade. Vamos jogar a nota novamente para quem nos acompanha pela rádio também entender o que diz o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das mesas diretoras das casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Faço, portanto, um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo para que o Congresso siga cumprindo sua missão em favor do Brasil e da nossa população. Realizarei uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular, inclusive para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Ou seja, Bruno Musa, presidente do Senado chamando esse movimento da oposição de arbitrário. Bom, pois é a minha opinião segue a mesma. Ele tentará, obviamente, obstruir esse tipo de, digamos, de sequência dos atos, mas eu acho que é uma onda que se tornou irreversível. A mesma coisa, por exemplo, do Alexandre de Moraes. Eu discordo quando o Piperno fala que não intimidou, as ações não intimidaram Alexandre de Moraes, porque eu acho que ele passou do ponto de não retorno, ele não tem mais como voltar atrás, então ele precisa dobrar essa aposta. E isso faz com que a coisa vá escalando ainda mais. É o mesmo podemos dizer aqui da parte do Legislativo. Acredito que não tem mais volta, o cenário realmente já está, a corda puxou demais, e, portanto, o que nós veremos na minha opinião aqui, uma tendência a essa energia continuar crescendo e tensionando todos esses poderes e, enfim, quanto mais pressão popular isso vier tomando corpo ao longo dos próximos dias, isso tende a crescer ainda mais. O grande ponto aqui, na minha opinião, é que, de novo, passamos em muito de um ponto de que os poderes possam voltar e tentar trazer uma normalidade institucional de novo. Passou em muito desse limite, portanto, eu acho que a coisa tende a se complicar. E veja só, aqui é uma conjectura, é uma mera opinião pessoal. A gente sabe que esse desfecho desse julgamento, que na minha opinião, eu compactuo, ele sequer deveria estar acontecendo, ou se acontecesse, deveria ser nas instâncias inferiores. Isso deve ser discutido sim, porque é que caiu já na última instância, onde não requer nenhum tipo de poder recorrer a outros poderes. Então, como esse julgamento, ao que consta, aconteceria já no próximo mês, como muito bem o Piperno colocou, e que provavelmente o desfecho seja o mesmo, ou seja, a condenação de Bolsonaro. Afinal de contas, eu nunca vi um processo onde o juiz demonstra em público raiva dos réus que ele está julgando. Portanto, me parece que o Bolsonaro sabia disso, que infringiria essas regras, e ele pode ter feito, de novo, é uma opinião pessoal, sem dado algum aqui, mas que ele sabe que esse caminho seria irreversível e que isso colocaria ainda mais pressão contra o próprio Alexandre de Moraes e contra o próprio judiciário. Então, eu acredito que isso foi de caso pensado. De novo, não sei, mas tento juntar as peças aqui no meio desse quebra-cabeça complicado.